Esta videoaula tem a intenção de apresentar as lesões suspeitas das punções aspirativas de tireoide, que são classificadas na classificação de Bethesda como classe 3, 4 e 5. A classificação de Bethesda, ela é uma classificação que tende a ser universal e utilizado praticamente por todos os grupos que realizam punção aspirativa por agulha fina. E ela tem 6 classes. Classe 1 é quando não é possível fazer o diagnóstico pelos esfregaços de uma determinada punção. Então, classe 1, não diagnóstico ou insatisfatório. Classe 2, que reúne as punções aspirativas cujo diagnóstico são de lesões benignas. O classe 3 é de 3, 4 e 5 são as lesões suspeitas, ou seja, nessas classes 3, 4 e 5 não é possível definir a benignidade ou malignidade das lesões. E na classe 6 são as lesões em que a citologia tem características suficientes para definirmos a malignidade do processo. Então, a classe 3, 4 e 5, como eu disse, são lesões são classes em que as lesões são suspeitas e não se pode determinar a benignidade ou malignidade somente em bases citológicas. Como um percentual muito grande dessas lesões compreende as lesões que nós chamamos de padrão folicular, nós vamos inicialmente abordar o conceito de padrão folicular para depois mostrarmos as classificações 3, 4 e 5 de Bethesda. Então, padrão folicular são as lesões que citologicamente geralmente são muito celulares, constituída por células epiteliais foliculares com núcleos redondados, cromatina finamente condensada, os contornos regulares que se dispõem isoladas ou agrupadas, com perda da coesividade e formando pequenos folículos. Geralmente há uma pequena quantidade de material proteináceo amorfo. Então, aqui nós vamos mostrar um padrão folicular clássico com perda de coesividade, formação de folículo pequenininho e pouco coloide de fundo. O emblocado em parafina apresenta folículos pequenos com luz virtual ou preenchido por pequena quantidade de coloide. Então, o padrão folicular é um aspecto que levanta a possibilidade de algumas hipóteses diagnósticas. Então, esse padrão folicular tem as possibilidades de diagnóstico de área de hiperplasia em bócio adenomatoso, adenoma folicular e carcinoma folicular bem diferenciado. Por que não podemos fazer essa diferencial? Aqui nós temos um corte histológico de um nódulo de tireoide que apresenta folículozinhos pequenininhos e que, se nós formos ver, se esse nódulo apresentar esse aspecto com uma cápsula fibrosa que circunda totalmente o nódulo, o diagnóstico vai ser de um adenoma folicular. Se não existe essa cápsula em torno de todo o nódulo inteiro, isso será classificado como bócio adenomatoso. E se houver a cápsula, em alguma região dessa cápsula houver uma infiltração
deste processo, o diagnóstico passa a ser de um carcinoma folicular bem diferenciado. Esta é a razão pela qual o padrão folicular deve ser entendido como uma limitação da análise citológica, uma vez que os diagnósticos diferenciais das hipóteses baseiam-se em dados espaciais para diferenciar as três hipóteses. Então, agora nós vamos mostrar a classe 3, 4 e 5 da classificação de Bethesda. Então, classe 3 é atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado. Então, a citologia é de uma distribuição de células formando pequenos folículos, aqui, 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 uma certa perda de coesividade dessas células, e em algumas áreas existem células foliculares totalmente coesas, sem a formação de folículos propriamente ditos. Então, o imblocado em parafina mostrando folículos com pouco colóide no seu interior, e essa nós classificamos como um padrão folicular com a hipótese de hiperplasia epitelial em embócio adenomatoso, adenoma folicular e carcinoma folicular bem diferenciado. Então, devido às características que eu descrevi, a hipótese de hiperplasia em embócio adenomatoso, neste caso, é muito mais provável do que as outras hipóteses. Por isso é que nós classificamos ele como classe 3 de Bethesda. Aqui nós temos um outro aspecto citológico de uma lesão formando projeções papiliformes e, por vezes, com aspecto in vidro fosco e, em algumas áreas, com clivagem nuclear. Esse aspecto, juntamente com o imblocado que tem projeções papiliformes, levanta a hipótese de hiperplasia epitelial pseudopapilífera em embócio adenomatoso ou o carcinoma papilífero. Devido aos aspectos que eu mostrei, a hipótese de benignidade é muito maior do que a hipótese de malignidade. Por isso, esse aspecto citológico é classificado como classe 3 de Bethesda. O classe 4 de Bethesda mostra a neoplasia folicular ou nódulo suspeito de neoplasia folicular propriamente dito. Nesta classificação de 4 está proibida a utilização quando houver características de carcinoma papilífero nos esfregaços. Então, aqui para mostrar aquilo que eu mostrei como um padrão folicular, que eu já expliquei, e então classifica-se como padrão folicular com as três hipóteses já discutidas, portanto, um classe 4 de Bethesda. Quando há presença de grande quantidade de células de Hürtel, que nada mais são do que células foliculares com características peculiares desse citoplasma grande eosinofílico, nós apresentamos também como as três hipóteses com células foliculares, classificando como classe 4 de Bethesda. E por último, nós vamos mostrar as lesões suspeitas de malignidade, na qual as alterações que sugerem malignidade são muito mais intensas e muito mais significativas. Então, nesse caso, mostrando uma projeção papiliforme com clivagem nuclear. Aqui, já com aspecto in vidro fosco e clivagens, algumas células apresentando clivagem, e neste caso, como as alterações são muito mais intensas, coloca-se como hipótese de diagnóstico carcinoma papilífero
e em segundo lugar a hiperplasia pseudopapilífera em bócio adenomatoso. Então, devido às alterações mostradas, este caso é classificado como classe 5 de Bethesda. Aqui nós vamos mostrar um outro caso em que você tem células epiteliais formando pequenos folículos com perda de coesividade. Porém, junto com essa distribuição de projeções de formação de pequenos folículos, nós temos células com aspecto em vidro fosco em várias destas células, algumas células com clivagem nuclear, que, portanto, vamos classificar como padrão folicular, com as hipóteses de hiperplasia epitelial de bócio, adenoma folicular e carcinoma folicular bem diferenciado ou carcinoma papilífero variante folicular. Como eu disse, se existe a possibilidade de carcinoma papilífero, você está proibido de usar a classe 4. Nesse caso, como as alterações são bastante intensas, utilizou-se a classe 5 de Bethesda. Aqui mais um outro caso em que você tem uma distribuição de células formando pequenos folículos, e algumas dessas células apresentam uma cromatina bastante formando grumos que lembram muito as células neuroendócrinas. Então, se estas células forem foliculares, certamente nós vamos pensar em um padrão folicular. Porém, se essas células forem células neuroendócrinas, e células neuroendócrinas na tireoide a gente sempre tem que lembrar da célula C, nós classificamos esses esfregaços como classe 5 de Bethesda, lembrando que se as células forem foliculares, ela cai no grupo padrão folicular que foi explicado desde o início. Se as células forem células C da tireoide, nós vamos classificar como um carcinoma medular da tireoide. Se o médico responsável pelo paciente pedir um exame de imunocitoquímica, nós podemos realizar esse exame citoquímico e tentar definir a linhagem celular. Neste caso, foi feita a imunocitoquímica, que mostrou uma positividade muito grande para a calcitonina, fazendo o diagnóstico de carcinoma medular. Por último, nós vamos falar rapidamente da casuística do nosso grupo, que já realizou nesses 33 anos que estamos realizando as punções aspirativas, punções em 96.600 pacientes, e alguns números nós vamos apresentar particularmente dessas classificações de Bethesda, visando classe 3, 4 e 5. Então, Sibas, que em 2009 publicou a classificação de Bethesda, e O'Rourke em 2011 fazendo um levantamento de casuísticas prospectivas de punção aspirativa classificadas na classificação de Bethesda, notou que no classe 3 de Bethesda a malignidade variava de 5 a 15%. Em O'Rourke, no levantamento de O'Rourke, essa malignidade no classe 3 variou de 6 até 48%, numa média de 26,3% de maligno. O classe 4 era de se esperar de 15 a 30% no levantamento de Sibas, e uma malignidade de 14 a 33%, numa média de 26,4% no levantamento de O'Rourke.
E por último, o classe 5 de Bethesda, no levantamento de Sibas, variou de 60% a 75% a quantidade de casos, o percentual de casos malignos, enquanto que o Rory observou uma malignidade do classe 5 entre 53% e 100%, numa média de 79% de malignos no classe 5 de Bethesda. E por último, nós vamos apresentar quanto por cento das punções caem no classe 3, 4 e 5 no levantamento de Sibas, de O'Rory e na nossa casuística desde 2010, quando nós passamos a utilizar a classificação de Bethesda. Então, Sibas mostrava que a variação das punções aspirativas que caem na classe 3 seria de 3 a 6%, um ideal menor do que 7%. O'Rory, na sua revisão de 7 trabalhos com mais de 30 mil pacientes, mostrou que existia uma variação de 0,7% até 18% das punções sendo classificadas como classe 3 de Bethesda. Em nossa casuística, nós obtivemos exatamente 18% de todas as punções sendo classificadas no Bethesda 3. O'Rory mostrava a presença de classe 4 em 1,5% a 9,7% das punções. Na nossa casuística, nós tivemos basicamente 9% de todas as punções classificadas como classe 4. E na classe 5 de Bethesda, nas lesões mais suspeitas, no levantamento de O'Rory, ele observou 1,3% a 4,4% de lesões classe 5. Na nossa casuística, nós mostramos 4,36% de todas as punções foram classificadas como classe 5. Isso é para mostrar claramente que a nossa estratégia das lesões suspeitas, a nossa percentual é alto de classe 3, exatamente para tentar fazer com que os classe 2 possam ter uma pequena quantidade de lesões malignas e que o percentual de lesões malignas do classe 3 seja a menor possível. Esse era o objetivo de nós mostrarmos então as lesões suspeitas nas punções aspirativas. Muito obrigado. Escape.